Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para a amada Igreja Global de Adoração a Deus nesta terça-feira. Neste dia 29 de setembro de 2020, o Espírito Santo de Deus mais uma vez nos usa para trazermos hoje, nós vamos falar sobre a saúde espiritual, nós vamos falar sobre algo que, se praticado de forma contumaz, leva à morte espiritual e, consequentemente, à morte física. É uma exortação muito importante que o Espírito Santo de Deus nos dá e nos manda trazer para a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Mas, primeiramente, vamos entrar na presença do nosso Deus, pedindo perdão por todos os pecados, por nós cometidos, usando a palavra escrita em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais este dia em sua presença, pela oportunidade de nos alimentarmos de Ti, do Seu Santo Espírito, da Sua Santa Palavra, de podermos ser usados para alimentar a Sua amada Igreja Global de Adoração a Deus em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Queremos vos pedir perdão por todos os pecados por nós cometidos, conforme nós já vimos, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Portanto, estamos nos humilhando a Ti, diante de Ti, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Oramos a Ti, buscamos a Sua face, contida nas Suas sagradas Escrituras, pois é aqui que nós nos alimentamos, é daqui que vem a direção para toda a nossa vida e nos convertemos de todos os nossos maus caminhos. Vos pedimos perdão pelos pecados cometidos, na certeza de que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, oramos e intercedemos pela sua igreja perseguida em todos os países do mundo, em todos os 50 países onde há maior perseguição da igreja de Cristo, para a plenitude dos gentios que têm de entrar, que vivem em todos estes países. Oramos e intercedemos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Oramos e intercedemos por você, meu irmão, minha irmã, que está unido a nós nesta ministração em todo o Brasil, em todos os 6 continentes da Terra, em todos os países do mundo, formando o corpo de Cristo espiritual. Pai, vos damos graças por mais esta oportunidade de podermos orar, interceder pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, pelo nosso presidente, vice-presidente general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela, e por todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Oramos e intercedemos pelas nossas instituições e hoje não poderíamos deixar de orar pela recuperação das pessoas que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas. Nós oramos e intercedemos por aquelas pessoas que se encontram acamadas, mesmo nos seus lares, para que todo o pandemônio, todo o mal, toda esta pandemia do coronavírus, do Covid-19, bata em retirada da nação brasileira e do povo brasileiro. Oramos e intercedemos pela nossa saúde física e espiritual, mais uma vez vos pedindo para que o Senhor continue dando ordens aos seus anjos, para que se acampe aos nossos redores, em nossas voltas, em nossas presenças, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal espiritual e físico, para que se acampe ao entorno da nossa nação, jogando por terra o espírito da morte, o espírito das doenças, das enfermidades, tudo aquilo que tira a paz do povo brasileiro e da nação brasileira. Oramos e intercedemos por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver algo muito sério. Atos que, se praticados contumazmente,
atos que, se praticados sequencialmente, levam à morte espiritual e, como consequência, à morte física. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas este pecado, que gera a morte espiritual e, consequentemente, a morte física, ele é um pecado não confessado, ele é um pecado não abandonado, é uma sequência de pecados, são pecados que a pessoa comete, afronta a Deus e a sua palavra, não demonstra ter o temor de Deus no seu coração, porque ela comete uma sucessão de pecados, de erros, ela não se arrepende, ela não obedece a Deus, ela não obedece à palavra de Deus, ela não vive na obediência e no temor da palavra de Deus, ela não pratica a palavra de Deus. Estas pessoas podem até estar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, ou em qualquer outro lugar. Nós aqui não estamos falando de religião, porque nós respeitamos todas as religiões, mas a nossa religião é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Portanto, a nossa religião é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a palavra do nosso Deus. Mas nós respeitamos todas as religiões, todas as denominações, todo tipo de manifestação de fé, de credo, de crença. Nós não temos nada contra ninguém. Nós oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, indistintamente, indiscriminadamente, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, indistintamente, indiscriminadamente. Porque o próprio Senhor Jesus diz que quando ele esteve aqui neste mundo, ele não julgou. Ele veio para salvar o mundo, não para julgar o mundo, conforme está escrito em João capítulo 12, versículo 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Portanto, o julgamento vai partir da palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, como nós já vimos. Portanto, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações e nós temos que dar atenção, estarmos sensibilizados, sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver o que Deus nos diz sobre uma sequência de pecados que gera a morte. Isso é a iniquidade. O que vem a ser a iniquidade é a prática constante de pecados sem qualquer arrependimento. A pessoa pratica pecados sem qualquer arrependimento. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5b, está escrito: porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí no 6, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. E amar a Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, e os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, a iniquidade, a prática constante de pecado sem qualquer arrependimento, a afronta a Deus, a sua palavra, a desobediência a Deus e a sua palavra, ela gera a morte espiritual, ela dá legalidade ao diabo de fazer o mal. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto,
o nosso Deus diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas não é ele, é o diabo que entra na presença dele e reivindica legalidade para agir, para tocar nas vidas dos iníquos e até a sua terceira e quarta geração, até que os descendentes do iníquo, eles tenham idade suficiente, condições suficientes para não quererem se enveredar naqueles caminhos de iniquidade, para não levar a maldade do Pai, para fazer juízo e justiça. Portanto, vamos ver o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 em diante. E depois destas coisas, aqui está falando sobre Elias, que ele vai à viúva de Sarepta, ou de Sarepta. Portanto, vamos ver, a viúva de Sarepta, ela tinha um filho, e este filho, ele, depois que ela serviu a Elias, que ela fez o bolo para Elias, deu água, este filho veio a óbito. Portanto, vejamos. E depois destas coisas, 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 e 18. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, olha só o que ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela reconhecia que ele era um homem de Deus, e ela falou com ele: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho. Portanto, ela no passado, ela foi uma mulher iníqua e ela praticou pecados de forma contumaz, ela não se arrependia daquilo que fazia, ela deu legalidade ao diabo de proceder daquela forma na vida do filho dela. Mas vejamos o que aconteceu. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Ele o tomou do seu regaço e o levou para cima no quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com que eu moro afligiste matando seu filho? Portanto, vamos parar aqui pela hora. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite.